Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta para continuar nossa aula de onde paramos da aula passada. E você já vê aqui que a gente parou no exemplo 9, né? Aí o exercício é o seguinte: discuta a convergência da sequência. Né? Então eu quero discutir a convergência da sequência n igual a n fatorial, n elevado a n, onde n fatorial é 1, 2, 3, etc. O produto de todos esses valores até o n. Perfeito? Então a ideia é você saber se essa sequência é convergente ou divergente. Então o que é que a gente vai fazer? Bom, se eu fosse simplesmente calcular o limite do termo geral, né, que também seria uma forma de ver que é comum em várias sequências, né? Tá certo? Aí seria o limite quando n tende a infinito de n fatorial sobre n elevado a n. Aqui claramente é óbvio que fica infinito sobre infinito. Entretanto, como é que eu vou derivar esse produto que tem n fatores, né? Não é que não dá para derivar, só que vai ficar muito complexo. Perfeito? Assim como esse outro aqui, né? Então, para verificar aqui, ó, para saber para onde vai isso daqui, ó, eu vou pegar assim, ó, eu vou achar alguns valores para começar a ter a ideia para saber o que fazer. Ó. Quem é o A1? Então, pela definição, é 1 fatorial sobre 1 elevado a 1. Então, isso dá 1, tá certo? Quem é o segundo termo? Então, ó, é 2 fatorial sobre 2 ao quadrado. Ou seja, é 1 vezes 2 sobre 2 vezes 2, que na verdade é meio. Tá certo? 0,5, vamos colocar assim. Então você vê que do A1 para o A2 já diminuiu o valor, mas será que isso continua? Né? Será que isso não muda em algum momento? Aí você observa aqui, ó, 3 fatorial, pela definição, né, sobre 3 elevado a 3. Então isso é 1 vezes 2 vezes 3. Ó. Aí você observa que claramente o denominador de cada termo vai ficando muito maior que o numerador, né? Por exemplo, isso aqui é 2 nonos. Tá certo? Ou seja, 2 nonos é um número muito menor que 0,5. Perfeito? 2 nonos é aproximadamente, vamos ver aqui na maquininha, né? A gente pega a maquininha para fazer a continha, né? Então a gente vai ver aqui, ó. Para ser mais rápido, né? Claro. 0,222, né? Então é aproximadamente 0,2. Vou colocar 3 casas decimais. Ó. Aí quem é o A4? É 4 fatorial sobre 4 elevado à quarta. Então isso aqui é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 sobre 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí sempre cancela esses dois últimos, né? Ó. Aqui vai cancelar esse com esse aqui, vai dar 2. Então, isso vai ser 3 sobre 8,32. Você vê que o denominador ele cresce muito rápido, né? O denominador crescendo muito rápido quer dizer que isso está se aproximando de zero com bastante rapidez. Então, ó, eu já estou intuindo que esse negócio vai para zero. Não é? E eu já podia até considerar isso. Mas a gente vai fazer melhor do que isso. A gente vai tentar mostrar realmente como é que vai para zero, tá bom? Ó, isso aqui ó, já deu menos de 0,1, 0,09375. Tá certo? E isso é que vai acontecer. Veja que está diminuindo muito. E aparentemente, como esse negócio vai ser sempre positivo, o numerador vai sempre ser menor que o denominador, vai se aproximar de zero. E o denominador está crescendo demais. Né? Então, ó, eu estou observando aqui, ó, né? Se eu tiver aqui, ó, n fatorial é igual a 1 elevado a 1, né? Mas olha só, 2 fatorial é menor
que 2 ao quadrado, que é o denominador. Ó, aqui no primeiro membro é o numerador e no segundo membro é o denominador. Você vê que aqui ó, é 4 e aqui é 2, né? Perfeito? Ó, aí no outro é 6, que é o 3 fatorial, que é menor que 3 ao cubo, que é 27. Perfeito? Aí aqui, ó, é 24, que é 4 fatorial, que é estritamente menor que 4 à quarta, tá certo? Que é 256. Aí você aqui observa que o denominador cresce muito mais rápido que o numerador. Então, provavelmente, esse negócio só pode ir para zero, né? O limite só pode ser zero. Perfeito? Isso aí seria uma boa ideia. Então, olha só. Então, ó, você podia concluir o seguinte, assim, ó, que o n fatorial é estritamente menor que n elevado a n para todo n maior ou igual que 2, né? Porque no 1 é igual, né? Mas a partir do 2, ele é sempre menor, perfeito? Agora, como é que a gente vai pensar isso para achar o limite? Não é? Vamos pensar assim, olha só. Vamos pensar exatamente assim. Olha aí. Vamos apagar aqui direitinho. E vamos fazer aqui. Olha só. Eu vou ter aqui, ó, o termo geral é igual a n fatorial sobre n elevado a n, que é a mesma coisa que 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, etc., vezes n, sobre, colocar assim, ó, n menos 1, vezes n, porque é o anterior do n, né? Não sei se vai precisar, mas vamos lá. E aqui eu tenho n vezes n vezes n, aqui são n vezes, né? Tá certo? Tá ok? Eu posso até cancelar esse com esse sem nenhum problema, né? Então aqui ó, vai ter n menos 1 n's multiplicando um pelo outro. Aí eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é igual a 1 sobre n vezes 2 vezes 3 vezes 4. Né? Eu podia cancelar, mas eu não vou cancelar, não. Vou deixar assim mesmo, tá? Não, cancelar, não vai fazer diferença. Sobre. Aí n vezes n vezes n. Como eu tirei um dos n, tinha n menos uma vezes, agora tem n menos duas vezes, né? N's aqui multiplicando, perfeito? Ora, mas assim mesmo, o denominador, você observa que se eu olhasse só para essa fração, ela é menor que zero se o n é, por exemplo, maior que 3, né? Mas a gente quer que vá para infinito, né? Tá certo? Então, em geral, o que acontece é o seguinte, ó, que isso aí, ó, 0 é menor ou igual que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes n menos 1 sobre n vezes n vezes n vezes n vezes n. Você lembra o que acontece? Na verdade, aqui é estritamente... Não, vou deixar igual mesmo. Isso não faz diferença. Aí, olha só. Você sabe o seguinte. O que é que a gente sabe? Aqui tem n menos 1 n's multiplicando, tá certo? E isso é menor que 1 sobre n. Tá certo? Por quê? Ó, como esse número aqui é menor que 0, quando eu multiplico por 1 sobre n, ele diminui o valor de 1 sobre n. Então, se eu tiro ele daqui, 1 sobre n fica maior que ele, né? Porque 1 sobre n está aqui, ó. Então, já fica menor que ele, né? Porque esse é esse aqui, né? Tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que 0 é menor ou igual que o AN, né? Porque este aqui, ó, este aqui todo é o nosso AN, que é menor ou igual que 1 sobre n. Aí eu vou usar o teorema do sanduíche. O que é o teorema do sanduíche? Vou calcular o limite desse e o limite desse. O limite de 0, quando n tende a infinito, eu sei que é 0, porque é o limite da constante.
E eu também sei que o limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n, também é zero. Perfeito? Ora, né, pelo teorema do confronto, né, que é o teorema do sanduíche que eu lhe falei, qual é a conclusão? Isso implica que o limite, quando n tende a infinito do AN, vai dar zero. Não. Se este daqui dá zero e este aqui dá zero, o limite, quando n tende a infinito, então o do meio também vai dar zero. Então, pelo teorema do sanduíche, ou o teorema do confronto, o limite dessa sequência é zero, né? Mas, como eu lhe disse, pela análise que nós já havíamos feito, era de se esperar que fosse zero. Por quê? Porque o denominador cresce muito mais rápido que o numerador. Perfeito? Então, vamos seguir para o próximo, né? Aí eu quero lhe dizer o seguinte, que se você tiver dúvida, você entra em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail do SIGA, tá certo? Ou direto pelo SIGA também, você consegue entrar em contato, tá ok? Aí, vamos lá ver como é que foi feito aqui, mas eu acho que foi feito exatamente assim como eu fiz, né? Olha aí. Ele achou alguns valores, né? Ó, exatamente como a gente fez, disse quem era o termo geral, né? Separou 1 sobre n, aí, pelo teorema do confronto, né? Ó, porque vale aquilo que a gente tinha escrito, quando n tende a infinito, qual é a conclusão? O limite desse primeiro aqui é zero, dessa primeira sequência, e dessa última também é zero, então a do meio também vai para zero. Perfeito? Tá ok? E é essa a conclusão, pelo teorema do confronto. Logo, a nossa sequência é convergente, né? A discussão é para saber se ela era convergente ou divergente, a gente viu que ela converge e converge para o zero. Tá certo? Agora tem esse outro aqui, ó. Para que valores de R a sequência Rn é convergente, né? Eu vou fazer assim, ó. Se eu pegar assim a sequência AN igual a 1 sobre 2 elevado a n, claramente, isso aqui eu vou ter que o AN é igual a 1 sobre 2 elevado a n, né? Ó, tá certo? E isso aqui vai para zero quando n tende a infinito. Claramente você vê isso, né? Tá certo? E você vê que meio é um número entre 0 e 1. Perfeito? Ó, pegar esse Bn aqui, ó. Se fosse 2 elevado a n, isso aqui claramente, né? Ó, eu vou concluir que o Bn vai para infinito, porque como 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, então isso só vai crescer, isso vai para infinito. Perfeito? Tá ok? E eu vou pegar aqui uma outra com termos negativos, né? Se eu pegasse menos 2 elevado a n, né? Aí olha só, como é que é essa sequência? Só para você ter uma ideia. Quando for 1 é menos 2, quando for 2 é 4, menos 8, 16. Bom, claramente ela diverge. Perfeito? Então, Cn é divergente, né? Então, é por isso que ele está perguntando para que valores de R ela converge ou ela diverge, né? Nós já vimos que para valores positivos aqui, para o 2 e para o menos 2, ela diverge. E para o meio, ela converge, né? Quando o R é meio, né? Quando o R é meio, ela converge. Quando o R é 2 ou menos 2, ela diverge. Então, é essa análise que nós iremos fazer. Tá certo? Para saber para que valores de R essa sequência converge. Então, essa sequência é justamente essa aqui, ó. Eu vou pensar que ela começa de zero, para ficar mais interessante, né? Então, vai ser R ao quadrado, R ao cubo, R elevado a N, etc. Então, esta é a sequência que eu quero estudar em relação à convergência, tá certo? Bom, veja bem. Nós já vimos que se o R é igual a menos 1, a sequência que eu vou obter é justamente essa aqui, ó. É 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Isso aqui já foi visto, né? E ela é divergente. Aí, ó. Se o R for 0, o que vai acontecer? Eu vou ter a sequência constante nula, né? Tá certo? Que é convergente. Claro, e converge para onde? Para o zero, claro, né? E se o R for igual a 1? Se o R for igual a 1, eu vou ter o seguinte, ó. 1, 1, 1. Sempre 1, né? Que também é convergente. E converge para onde? Converge para o 1. Tá certo? Então, já olhei o menos 1, 0 e 1.
Está faltando os valores entre eles, né? Entre o 0 e o menos 1, entre o 0 e 1, e os menores que menos 1 e os maiores que 1. Então, vamos lá, vamos devagar. Então, olha só. Se o R for maior que 1, o que eu vou ter? Ora, se o R é maior que 1, né? Então aqui eu vou ter esse, digamos o 2, como eu falei agora há pouco, o 2, 4, 8, ela vai sempre crescer. Para qualquer número maior que 1, ela vai sempre crescer. Tá certo? Logo, ela é divergente. Na verdade, o limite, quando n tende a infinito, de r elevado a n, para esse caso, para o r maior que 1, vai dar mais infinito. Tá certo? Ela é divergente, mas vai para mais infinito. Tá certo? Se o r é menor que menos 1, é o caso lá daquele menos 2, lembra? Ela também vai ser divergente. Só que aqui, ó, você não sabe se ela vai para mais infinito ou para menos infinito, porque ela cresce muito. Se você pegar os termos de ordem par, né? Lembra daquele 2? Menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32, etc. Você vê, ó, que se você pegar só esses termos, ela fica muito pequena e não converge. Aqui, ó, ela já fica muito grande e também não converge, né? Ó, para os termos de ordem par, tá certo? Então ela é divergente. E eu não posso afirmar que ela vai para mais ou para menos infinito justamente por causa disso. Tá certo? Deixa eu apagar isso daí. Então, o que eu já ganhei aqui, ó? Olha só o que eu já ganhei. Eu já ganhei que para valores maiores que 1 e menores que menos 1, ela diverge. Já sei que para menos 1 ela diverge, para 0, para o r igual a 0 e para o r igual a 1, ela converge, né? Essa sequência dessa forma, eu já falei para vocês na aula passada, que ela é chamada de PG, né? Lembra quando você estudou lá no ensino médio? Isso aqui é uma progressão geométrica. Perfeito? Tá certo? Agora vamos lá. Tá certo? Então, eu já sei o seguinte. Eu vou apagar isso daí e vou escrever um resuminho, tá certo? Eu vou apagar isso daqui e vou escrever um resuminho, tá bom? Vamos escrever um resuminho aqui rapidinho, né? Então, o que é que eu sei? Olha o meu resumo. Se o R é menor que menos 1, o R é maior que 1, ou o R é igual a menos 1, então a sequência Rn é divergente. Isso é que eu já tenho. Tá certo? Deixa eu apagar mais aqui para escrever outra parte do resumo. Na verdade, eu vou escrever e vou já apagar, porque eu vou colocar o que está no slide, né? Porque no slide eu acho que está melhor escrito do que a minha letra, né? Então, olha só, é divergente. Agora, se o R for igual a 1 ou o R for igual a 0, vírgula, R elevado a N é convergente. O que é que falta? Falta menos 1, menor que R, menor que 0. E falta também 0, menor que R, menor que 1. Tá certo? Aqui é simples, né? Se eu vou calcular o limite quando n tende a infinito de R elevado a N, quando R está entre 0 e 1, lembra daquele meio? Obviamente vai dar 0. Tá certo? E aqui também, né? Porque a gente viu que aquela sequência alternada de 1 sobre n, que seria o mesmo 1 sobre 2 elevado a n, por exemplo, ela também converge para 0, né? Então, o limite, quando n tende a infinito, de r elevado a n, aqui também tende para 0. Claro, de maneira diferente, né? Porque se você pegar essa sequência aqui, ó, por exemplo, você pega o meio, a gente já viu, que vai ser 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, etc. Você percebe que os resultados vão ficando cada vez mais próximos de 0. Claro que dá para provar isso, né? Aqui, ó, a ideia é similar, mas só que a ideia aqui, ó, deixa eu escrever aqui, vai ficar assim. Ela se aproxima de 0 assim, ó. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Aí o próximo termo é meio.
O próximo termo é 1/4. Veja que vai se aproximando cada vez mais. Aqui é o A0, A1, A2 e A3. Veja que conforme o índice vai crescendo, vai se aproximando de zero. Nunca vai ser igual a zero, mas pode estar tão perto de zero quanto eu queira. Aqui ocorre do mesmo jeito. Veja que aqui é só pelo lado dos positivos, mas aqui ocorre a mesma coisa, mas ela vai alternando, mais se aproximando de zero, né? Porque, ó, se eu pensar que o n é zero, então vai dar 1 menos meio, 1/4, menos 1/4. Eu estou supondo que eu estou pegando o R igual a menos meio, tá certo? Menos 1/8 e etc, né? Ó. Aí a ideia aqui é assim, ó. Aí aqui você já vai ter aqui, ó, o 1 e o menos... Aqui tá ruim, deixa eu apagar para fazer um pouquinho mais em cima. Deixa eu apagar para fazer um pouquinho mais em cima. Vou fazer aqui do lado, tá? Que eu acho que vai ficar melhor de ver, né? Aí aqui, ó, eu vou ter aqui. Ó. Aí suponha que aqui é o 1, aqui é o 0, e aqui é o menos 1. Então, o primeiro é o 1, tá aqui, esse é o A1. Aí quem é o A2 é menos meio, é bem aqui, ó. Quem é o A3? Bom, aqui é o meio, então aqui é o 1/4. Esse é o A3. Quem é o A4? Aí menos meio, aqui é 1/4, aí 1/8 já está bem pertinho do zero. Então vai ficar alternando, mas cada vez mais próximo do zero, né? Ó. Então também pode ficar tão perto de zero quanto eu queira, por isso que o limite é 9. Tá certo? Para qualquer número, entre menos 1 e 0 vai ocorrer isso. Aqui eu dei só um exemplo de acontece com o meio e o menos meio sendo o R, perfeito? E é isso que vai ocorrer aqui, ó, que a gente vai ver aqui. Ó. Olha aí, né? Ele substituiu por A, né? Então, se o R é maior que 1, ela vai para mais infinito, como a gente já havia visto. Tá certo? Se está entre 0 e 1, converge para 0, foi o que nós vimos. Então, assim, ó, do lado positivo todo, ela é convergente e converge para 0 se o R estiver entre 0 e 1, como a gente havia dito, e se o R é maior que 1, ela vai para infinito. A gente também viu que ela converge para o R igual a 1 e para o R igual a 0, e diverge para o menos 1. Ainda não está aqui. Agora, entre menos 1 e 0, a gente também já viu, né? Ó, porque a gente pode justificar pegando em módulo, né? Ó. O módulo disso aqui, ó, é o módulo de R entre 0 e 1. Aí tem aquele teorema que como isso aqui vai acontecer assim, né? Ó, o limite do módulo de R elevado a n é igual ao limite do módulo de R elevado a n. Tá certo? Como o módulo de R positivo vai para 0, o princípio é o mesmo, tá entre 0 e 1. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Então também vai para 0. Tá certo? Então, entre menos 1 e 0, se o R estiver entre menos 1 e 0, a sequência converge. Perfeito? Então, vamos lá. Aí, se o R é menor ou igual que menos 1, diverge, a gente já olhou direitinho, viu o exemplo até, né? Por que acontece isso. Tá certo? E a ideia é essa aqui, ó. Se o R é maior que 1, ela sempre cresce, né? Ó. Ela sempre cresce, então ela vai para mais infinito. Se o R é igual a 1, ela converge e converge para o 1. Se está entre 0 e 1 a razão, então ela, a partir do 1 ela vai convergir para 0. Perfeito? É isso que nós temos. Aí para o outro lado. Aí veja aqui para o outro lado, olha só. Se o R é menor que menos 1, ó, ela fica oscilando. Ó, esse valor e esse valor. Este valor e este valor. Então não se aproxima de ninguém. Se o R está entre menos 0 e 1, ela também oscila. Só que ela oscila se aproximando cada vez mais do eixo X, que é onde o y é igual a 0, ela converge para o 0. Perfeito? Então, vamos lá. Então, conclusão. A sequência Rn é convergente, né? Se R está entre menos 1 e 1. E é divergente para os outros valores. Quais são os outros valores? R menor ou igual que menos 1 ou R maior que 1. Então, ela converge nesse intervalo e diverge nesses dois pedaços da reta, tá certo? Fora desse intervalo aqui. Tá ok? Então, vamos continuar. Tá certo? Então, é isso que nós temos aqui. Tá certo? Então, entre menos 1 e 1, ela converge para 0. E se o R for igual a 1, como a gente viu, ela converge para o 1. Tá? Aí, ó, agora aqui a gente tem uma outra definição. Aqui as duas já estão aqui, ó. Primeiro essa daqui, ó. A sequência AN é chamada de monótona, não decrescente, se a n é menor ou igual que a n mais 1. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o A1 é menor ou igual
que o A2, que é menor ou igual que o A3, que é menor ou igual que o A4, etc. Menor ou igual que o AN, menor ou igual, etc. Tá certo? Assim ela é não decrescente, né? Professor, não decrescente ficou complicado entender. O que significa não decrescente? Quer dizer que ela não decresce, mas ela também não cresce. Ela não faz nenhuma coisa nem a outra, né? Como assim, professor? Pegue a sequência de Fibonacci. Né? Ela é 0, 1, 1, 2, 3, 5. Você pode falar que ela é crescente? Claro que não, porque nesse pedacinho ela é constante, né? Tá certo? Então essa aqui é não decrescente. Tá certo? A sequência N é chamada de monótona crescente se o AN aí, ó, é estritamente menor, não tem a igualdade. Ou seja, o A1 tem que ser menor que o A2, que tem que ser menor que o A3, tem que ser menor que o A4, tem que ser menor que todos os que virão depois dele, né? Tá certo? Por exemplo, a sequência é assim, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 2 elevado a n, sendo que aqui, ó, o n é maior ou igual que zero. Tá certo? Então, essa sequência, ó, é estritamente crescente. Tá certo? Porque ela cresce. E essa aqui, ó, infelizmente, eu não posso dizer que ela cresce, porque ela não cresce o tempo todo. Tem um pedaço aqui onde ela é constante. Então, ela é não decrescente. Essa é a ideia de ser não decrescente, de ser crescente. Tá certo? De forma similar, ó, a gente tem essa outra aqui, ó. A sequência AN é chamada de monótona não crescente se o AN é maior ou igual que o AN mais 1, né? Aí, nesse caso, ó, o A1 tem que ser maior ou igual que o A2, que tem que ser maior ou igual que o A3, que tem que ser maior ou igual que o A4, e assim por diante, tá certo? Como é que seria uma sequência assim? Por exemplo, sei lá, 6, tá certo? Olha só, 6, aí 5, 5, 4, 3, 2, 2, etc. Né? Eu posso dizer que ela é decrescente? Infelizmente não, né? Porque tem esse pedaço onde ela é constante, tem esse pedaço onde ela é constante. Perfeito? Aí não dá para dizer que ela é decrescente. Então ela é apenas não crescente. Perfeito? Esta é a ideia de ser não crescente. Diferente dessa outra aqui, que eu vou lhe mostrar. Ó. Essa aqui, ó, é decrescente. A N é chamada de monótona decrescente se a N é maior que a N mais 1 para todo N maior ou igual que 1. Tá certo? Aí, ó, aí você vai lá. Ó, como é que tem que ser? O A1, aí tem que ser estritamente maior que o A2, estritamente maior que o A3, estritamente maior que o A4, e assim por diante, olha aí. A N, né? Termo geral, etc. Por exemplo, aqui é mais fácil achar exemplo, olha só. Aquela que converge para o zero, meio, 1/3, 1/4, etc. Essa aqui é decrescente. Perfeito? Então, essa é a forma de classificar as sequências em relação à monotonicidade delas, né? Ao fato delas serem crescente ou decrescente. Perfeito? É assim que se classifica. E eu continuo afirmando, se você tiver alguma dúvida, você vai e entra em contato pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelo SIGA. A gente está aqui aguardando as dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. A sequência 3 sobre n mais 5 é decrescente, né? Ó, aqui é fácil ver. Ó. Como n vai começar de 1, então vai ser meio. Tá certo? Aí 2, 3 sobre 7. Aí olha só. 3 sobre 8. 3 sobre 9. Não esqueça que esse meio aqui, ó, é o 3 sobre 6, né? Ó. Mas eu simplifiquei e deu meio, né? Ó. Aí 3 sobre 10, ou 0,3. Claramente, ó, como o numerador está constante, não é? E o denominador está aumentando, ela está diminuindo, então ela é decrescente. Perfeito? Tá ok? Mas como é que você prova isso? Aqui eu estou vendo analiticamente, mas como é que você prova isso? Para ser verdade, eu tenho que ter que o AN é maior ou igual
Melhor, maior, igual, não. Como é decrescente, é só maior, né? É maior que o AN mais 1. Tá certo? Aí ficou fácil, né? Quem é o AN? O AN é 3 sobre N mais 5. Tá certo? Aí, quem é o AN mais 1? É 3 sobre... Ó. Aí, no lugar do N, ó, olha aí, no lugar do N, entrou o N mais 1. Então, no lugar desse N aqui, ó, entra o N mais 1. Então, é N mais 1 mais 5. Então, isso aqui, ó, é 3 sobre N mais 6. Pronto. Você aumentou o denominador uma unidade, então você diminuiu a fração. Então, essa fração aqui, primeira, é maior que essa outra. Tá aprovado. Direitinho. Tá certo? Tá ok? Está aprovado, né? Isso aqui, ó, eu não sabia. Isso aqui era a pergunta. Agora aqui está aprovado. Aí isso implica que o AN realmente é maior ou igual que o AN mais 1 para todo N. Tá certo? Tá ok? Então vamos lá. Vamos seguir. Você vê que as ideias são bastante simples para você fazer as coisas, né? Tá certo? É a conclusão para todo N maior ou igual que 1. Então a conclusão é que o AN é maior ou igual, não, é maior. Que o AN é maior que o AN mais 1 para todo N maior ou igual que 1. Pronto, está provado que ela realmente é decrescente. Perfeito? Vamos ver aqui, ó. Mostre que a sequência AN igual a N sobre N ao quadrado mais 1 é decrescente. Tá? Olha só. Eu quero mostrar que o AN é maior que o AN mais 1, né? Eu posso fazer assim, ó. Mas se isso for verdade, porque isso aqui eu não sei se é verdade, isso aqui é o que eu quero demonstrar. Mas se isso for verdade, então é só eu provar que o AN menos o AN mais 1 é maior que zero. Por quê? Ó, só passei para o primeiro mesmo. Então, dizer isso é o mesmo que dizer isso. Às vezes, fazer esse aqui é mais fácil. Tá certo? Vamos ver? Então, vamos ver se a gente consegue. N sobre... Melhor. Vamos fazer devagar para que fique bem claro, sem problema. Tá certo? Então, eu vou repetir aqui, ó. Eu quero provar isso aqui, ó. Eu quero provar que o AN é maior que o AN mais 1. É isso que eu quero provar. Estou colocando em interrogação. Eu quero provar que isso acontece, tá certo? Bom, só que em vez de provar isso, eu vou provar esse aqui, ó. AN menos AN mais 1 maior que zero. Se der maior que zero, então tá provado. Perfeito? Tá ok? Então, é isso aqui que eu vou provar. Na verdade, que aí eu concluo esse. Tá bom? Então, vamos lá. Quem é o AN menos o AN mais 1? Isso aqui é igual. O AN é o termo geral, tá ali, né? Menos o AN mais 1. Então, onde tem o N, né? Ó, aqui, ó, que não era o N, entra um novo índice que é N mais 1. Tá aqui, ó. Sobre. Aí, ó, N ao quadrado. Onde tem o N, entra o N mais 1. Então, é N mais 1 ao quadrado. Veja que onde tinha o N, né? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei o índice aqui, ó, que é N mais 1, né? Ó. Você pode até fazer aqui, ó. Eu sei que o AN é igual a N sobre N ao quadrado mais 1. Então, quem seria o AN mais 1? Então, é N mais 1 sobre N mais 1 ao quadrado mais 1. Ou seja, onde tinha o N original, né? Eu coloquei o novo índice, que era N, agora é N mais 1. Pronto, é isso. Tá ok? Então, vamos lá. Isso aqui é igual a N sobre N ao quadrado mais 1 menos N mais 1 sobre... Bom, eu vou deixar... Não, eu vou resolver. Vai ficar N ao quadrado mais 2N mais 2, né? Ó. Tá certo? Aí isso aqui vai dar o quê? Vai dar N ao cubo mais 2N ao quadrado. Estou multiplicando aqui, ó, esse por esse. Tá certo? Mais 2N menos. Aí eu vou multiplicar isso por esse. Então vai ficar N ao cubo mais N ao quadrado. N mais 1. Sobre o produto, né? Ó, N ao quadrado mais 1 vezes N ao quadrado
mais 2n mais 2, olha aí. Então, isso aqui é igual. Aí eu vou fazer aqui, eu vou cancelar o n ao cubo com n ao cubo, tá certo? Aí ficar 2n ao quadrado menos n ao quadrado dá n ao quadrado, tá certo? Aí 2n menos n dá n, né? Menos 1 sobre n ao quadrado mais 1 sobre n ao quadrado mais 2. Ó, obviamente, n ao quadrado mais 2n mais 2. Ó, o denominador aqui, ó, como o n começa de 1, o denominador aqui é positivo, porque se eu substituir 1 aqui, ó, né, vai dar positivo. Se eu substituir 1 aqui, ó, em cima vai dar um número positivo, tá certo? Se eu substituir o 2, ó, aqui, claro que vai dar continuar positivo, mas aqui vai dar 4 mais 2, 6, menos 1, 5, vai continuar positivo. Então, ó, conclusão, isso aqui é maior que 0 para todo n maior ou igual que 1. Tá certo? É só você verificar isso, porque você quer que o resultado seja sempre positivo. Então, como o n, o menor valor é 1, ó, se você colocar 1 aqui, dá 2 menos 1 dá 1, então é positivo, o resultado, como vai ser sempre positivo no denominador, o resultado vai ser sempre positivo. Perfeito? Para qualquer valor maior ou igual que 1. Ora, isso implica que o AN menos AN mais 1 é maior que 0. Conclusão, o AN é maior que o AN mais 1. E ficou provado que a sequência é decrescente. Perfeito? Porque o anterior é sempre maior que o próximo. Tá ok? Para todo n, né? Tá? Então, nós conseguimos provar. Tá certo? Bom, eu acho que foi feito aqui no slide de uma outra maneira. Tá? Vamos lá ver. Tá certo? Bom, esse aqui é o AN mais 1. E esse aqui é o AN. Eu quero mostrar que o AN é maior que o AN mais 1. Ou que o AN mais 1 é sempre menor que o AN. Tá certo? É essa a conclusão que eu quero ter. Mas aqui também já tá bem claro, né? Não precisava tanto, né? Se você observar aqui, né? Tá certo? O que foi feito? Multiplicou esse por esse e esse por esse. Não é? Tá certo? Aí, obviamente, não é? Olha aqui o que é que vai ocorrer. Multiplicou tudo direitinho e tal, né? Fez as continhas, propriedade distributiva, né? N ao cubo, N. N ao quadrado, 1. Aqui o resultado. Aqui, ó. Aqui é n ao quadrado mais 2n mais 1. Aí 1 mais 1 vai dar 2, né? Vai dar n ao cubo, 2n ao quadrado e 2n. Perfeito? Obviamente, o primeiro membro é bem maior que o segundo. Tá certo? Tá ok? Tá? Ó. O primeiro membro é menor que o segundo. Por quê? Por que é menor? Você consegue observar? Olha aí, o que foi feito? Cancelou esse com esse. Tá certo? Passou esse aqui e esse para o outro lado e ficou 1 é menor que n ao quadrado mais n. Né? Como permaneceu a desigualdade, então é verdade que esse realmente é menor que esse, porque 1 é sempre menor que isso para todo n maior ou igual que 1. Né? Se você disser que o n é 1, aqui vai dar 2 que é maior que 1. Então, essa desigualdade aqui é verdadeira. Tá certo? É só uma questão de interpretação analítica. Perfeito? Então, realmente é decrescente. Eu acho que aquele outro jeito ficou melhor de entender do que esse aqui, né? Mas, como eu disse, qualquer dúvida, você entra em contato que a gente resolve tirar dúvida. Olha só. Vamos a uma outra definição agora. De sequência limitada superiormente, sequência limitada inferiormente e sequência limitada. Como é que uma sequência limitada superiormente? Né? Aí aqui, ó, vou lhe dar logo um exemplo para você entender. 1 meio, 1 terço, 1 quarto. Essa sequência é limitada superiormente. Quer ver? Ó? Se você fizer aqui a reta, olha como o limite superior dela existe. Aqui é 0 e aqui é 1. O que significa ser limitada superiormente? É que existe um valor que é maior que todos os elementos da sequência. Maior. Entendeu? Aí você tem aqui, ó. Esse aqui é o A1. Esse aqui é o A2. Esse aqui é o A3. Esse aqui
é o A4 e assim por diante. Na verdade, ó, conforme você aumenta o índice, você diminui o valor. Então, o maior de todos é 1. Então, o majorante aqui, ó, que eu vou chamar de M, é o 1. Né? Por que eu chamei de M? Para você entender o que eu vou ler. Uma sequência N é limitada superiormente se existe um número M tal que o AN é menor ou igual que esse M para todo N que é índice maior ou igual que 1. Né? Tá aqui, ó, o nosso M é 1. Esse é o majorante. Todo mundo aqui dessa sequência, ó, todo mundo aqui nessa sequência é menor ou igual que 1. Perfeito? Por que é igual? Porque tem um, o primeiro é 1, mas todos os outros são menores que ele. Tá certo? Então ela é limitada superiormente. Tá certo? Existe um valor que você pode escolher que ele é maior que todos os elementos da sequência. Isso quer dizer que a sequência é limitada superiormente. Como nós vimos aqui no exemplo. Tá certo? Tá. E é limitada inferiormente, aí é o contrário. Tá certo? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, né? A gente viu que essa daqui, ó. Olha como eu vou criar para você ver como criar sequência com as condições que a gente quer a partir de uma conhecida. É fácil, né? A gente sabe que aqui, ó, o majorante é o 1, né? Então, olha só. Se eu diminuir todo mundo de 1 aqui, ó, eu vou ter 1 menos 1, 1 menos meio, né? 1 menos 1 terço, 1 menos 1 terço, etc. 1 menos 1 sobre n. Aí, ó, olha qual é a sequência que vai dar. 1 menos 1 é 0. 1 menos meio é meio. 1 menos 1 terço é 2 terços. Aí quem é o próximo? 1 menos 1 quarto é 3 quartos. É uma sequência que até a gente já falou. Então, em cima é o n menos 1. Tá certo? E embaixo é o n. Não é? Ó? Quando é 1, 1 menos 1, 0. 0 sobre 1 é 0. Quando n é 2, 2 menos 1 é 1, 2. Quando n é 3, 3 menos 1 é 2. E o n é 3 e assim por diante. Olha só, deu certinho, né? Se você observar, ó, o meio é maior que o 0, o 2 terços é maior que o meio, o 3 quartos é maior que o meio, então ela vai crescendo, né? Então, se você fosse olhar ela na reta, olha como é que você olharia ela. Aqui estaria o 0, aqui estaria o 1. A gente viu que o limite dela é 1, né? Então, é aí, né? Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter o A1 é o 0, o A2 é o meio, o A3 é o 2 terços, que é mais ou menos aqui. O A4 é o 3 quartos, que é mais ou menos aqui. Ó. Então, olha só. A sequência limitada inferiormente, se existir um número m, tal que todo termo da sequência, né, a n, é maior ou igual que esse termo. Né? Aí, no caso aqui, ó, o nosso mzinho é o 0. Por quê? Porque esse 0 é maior que todos os termos da sequência. Né? Então, ó, o 0 é maior ou igual que qualquer termo da sequência. Perfeito? Então, esse é o limite inferior. Por quê? Porque tem um cara que é menor que todos. Tá certo? Ele é menor que todos os termos da sequência. Ou maior não, menor, né? Me perdoe aí. Eu acho que o que eu falei é errado, né? Ele é menor. Ele é menor que todos os termos da sequência. Por isso que ela é limitada inferiormente. Perfeito? Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir. Então, quando a sequência, eu consigo um número que é maior que todos os termos da sequência, então ela é limitada superiormente. Quando eu consigo um número que é maior que menor que todos os termos da sequência, então ela é limitada inferiormente, como a gente viu aqui os dois exemplos. Tá certo? Agora vem a melhor definição, que é a mais importante, né? Não que as outras não sejam, mas elas completam essa. Uma sequência é limitada, se a sequência for limitada superior e inferiormente, então ela é uma sequência limitada. Então, se ela tem limite inferior e limite superior, ela é limitada, né? Então, aqui, ó, meio, 2 terços, 3 quartos, etc, né? É n menos 1 sobre n, etc. Aí, ó, essa aqui, ó, é uma sequência limitada. Por quê? Porque o menor valor é o 0 e esse número aqui, ó, como é uma unidade de denominador, vai ser sempre menor que 1. Então, eu posso pensar
que o limite inferior é o zero, porque todo mundo é maior que ele, ou igual, e o superior é o 1, porque, aqui maiúsculo, né? Porque todo mundo é menor que ele. Então, essa sequência, né, que foi o último exemplo do anterior, ela é limitada inferiormente e superiormente. Então, esta sequência é uma sequência limitada. Perfeito? Alguma pergunta? Se tiverem, não esqueçam. Entrem em contato com a gente, tá bom? Que a gente responde aí pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é até mais rápido. Tá? Então, vamos continuar. Assim é uma sequência limitada. Aí vem a parte que é mais importante. Toda sequência monótona limitada é convergente. Vou usar o mesmo exemplo. Olha aí, a sequência 0, meio, 1/3, 1/4, 1/5, etc. Essa sequência é monótona decrescente, não é? Perfeito? Sequência monótona decrescente. E limitada. Limitada por quem? Ó? Pelo seguinte, ó. A n é igual a 1 sobre n. Isso aqui está sempre entre 0, melhor, 0 e 1. É 1, é entre 0 e 1. Tá certo? E claro, a gente sabe que ela converge. E o limite de quando n tende a infinito de 1 sobre n é 1. Que é o que o teorema fala. Toda sequência monótona limitada é convergente. Então, se você tem uma sequência, você descobre que ela é limitada, então ela converge. Você pode até não saber para qual número ela converge, mas ela é convergente. Mas aí você calcula o limite e você acha, né? Essa outra também aqui, ó, que saiu dessa, lembra? Aqui tá errado, aqui começa com 1, né? Que começa com 0 é essa. É 0, meio, 2/3, n menos 1 sobre n, etc. Né? Aqui, ó, ela de novo, ó, chamar de Bn, que é n menos 1 sobre n. Ela é sempre menor que 1 e sempre maior que 0. Maior ou igual que 0, não é isso? Então ela é limitada. Então ela é convergente. Qual é o limite? O limite, quando n tende a infinito, de n menos 1 sobre n, a gente sabe, aqui está errado, aqui é 0, né? Me perdoe. Aqui que é 1. Perfeito? Então essa aqui, como o denominador cresce, ela vai para 0, e quando o denominador e o numerador crescerem também, ela vai para 1, né? Por quê? É só usar a regra de L'Hopital que você encontra 1. A derivada de n é 1, de n menos 1 é 1 e de n é 1. Tá certo? Então 1 sobre 1 é 1. Tá aí, você achou o limite. É 1. Tá certo? Então é só para confirmar o teorema. Tá certo? A gente pode provar? Claro que pode. Se vocês quiserem, a gente faz uma aula extra só para a gente provar que esse teorema é verdadeiro. Perfeito? Então vamos continuar. Tá ok. Investigue a sequência definida pela relação de recorrência A1 igual a 2, a n mais 1 igual a meio, a n mais 6. Tá certo? O que é investigar? É saber se ela é convergente ou divergente. Então vamos lá. Então o A1 é 2. Quem é o A2? Pela definição, olha só, quem é o A2? É meio. Tá certo? Aí, o anterior, n mais 1, o anterior é o AN. Então é A1 mais 6. Então isso vai dar meio. 2 mais 6, então isso vai dar 4. Tá certo? Então, A3. Não, quem será o A3? Será meio. A2 mais 6. Então, vai dar meio. 4 mais 6, 10, 5. Tá certo? A4. Meio. A3 mais 6. Isso vai dar meio. 5 mais 6. 11 sobre 2. Isso aqui é 5,5. Olha. Já começou a ficar mais interessante, né? Então, A5 vai ficar meio. A4 mais 6. Isso vai dar meio.
é 5,5 mais 6. Ó, já não está mais crescendo tanto, né? Isso vai dar 11,5 sobre 2. Isso aqui vai dar 11,5,75. Olha, eu não sei, mas parece que está indo para o 6, né? Parece que está convergindo para o 6. Tá ok? Tá? Não. Eu vou pensar nela assim. Ó. Quem é o A2? O A2 é A1 sobre 2 mais... três, né? Quem é o A3? Quem é o A3? Vai ser o A1. Deixa eu pensar aqui. Vai dar A1 sobre... vai dar 9. Vai dar A1 sobre 4 mais 9 sobre 2. Tá certo? Quem é o A4? Olha, você já tá vendo o que está acontecendo? Então, isso vai dar A1 sobre 8 mais... vai dar 12 dá 21 sobre 4. Tá certo? Veja que esse aqui é 3, ó. Esse aqui é 4,5, né? Ó. Esse aqui é 5,25, né? Ó. Então é como eu estou lhe dizendo, ó, eu acho que esse aqui, ó, como o A1 é fixo e vai aumentar sempre o denominador, isso aqui vai para 0. E isso aqui está ficando próximo de 6, né? Ó. Então provavelmente o limite é 6. Vamos ver? Então, ó, quando você acha os termos, ele lhe dá uma pista. Ó. O A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 5, né? O A4 é 5,5, 75 e assim por diante, né? Olha aí. Tá vendo? Olha só. Como eu lhe disse, ó, né, fazendo as continhas direitinho, qual é o limite? Provavelmente é 6, né? Está se aproximando cada vez mais de 6. Perfeito? Essa investigação aí foi boa, né? Tá ok? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Então na próxima aula a gente já vai começar a série e essa parte que a gente acabou de ver, ela vai ser utilizada para desenvolver a teoria de série, tá certo? Então, até lá!